Olá, que alegria ter a sua companhia de novo aqui no Jesus Diário. Hoje nós vamos juntos mergulhar num tema que é, olha, simplesmente fundamental para a nossa fé. A aula de hoje é sobre o sopro de vida. E como Adão, e claro, por consequência, toda a humanidade, carrega essa imagem de Deus. O que a gente vai analisar aqui tem um impacto profundo, viu? Não só na nossa identidade, mas também nos nossos relacionamentos mais próximos. E tudo começa bem aqui, com uma das declarações mais poderosas de toda a Bíblia, logo no comecinho, em Gênesis. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Pensa bem no peso disso. Essa frase não é só um detalhe poético, é a base de tudo o que significa ser humano. É o ponto de partida para a nossa dignidade e para o nosso propósito de vida. Então, o que significa, na prática, ser feito à imagem de Deus? Já vou adiantar. Não tem nada a ver com aparência física. É algo infinitamente mais profundo que vai muito além do que a gente consegue ver no espelho. Na teologia, a gente chama isso de imago Dei. E o ponto central é o seguinte: como o próprio Jesus nos ensinou que Deus é espírito, essa imagem não tem como ser física, certo? Ela é, na verdade, um reflexo do caráter espiritual e moral de Deus. É como se a gente carregasse uma assinatura do nosso Criador, na nossa essência, sabe? E essa imagem de Deus dentro da gente se manifesta em qualidades incríveis. A nossa capacidade de pensar, de raciocinar, a nossa criatividade para construir, para inovar, aquele senso que a gente tem lá no fundo do que é certo e errado, a moralidade, e talvez o mais importante de tudo, a nossa profunda capacidade de se relacionar, de amar e de criar comunidade. Vamos avançar um pouquinho e ver como tudo isso se conecta com outro momento chave da criação. A Bíblia fala sobre o sopro da vida. O que será que torna esse momento tão especial, tão único para nós, seres humanos? Porque, olha só, o sopro da vida não foi só o start biológico de Adão, como se alguém tivesse apertado um botão de ligar. Foi muito mais que isso. Foi a inserção do espírito humano. Foi um momento que estabeleceu uma conexão vital, direta, com o próprio Criador. É isso que nos faz diferentes de todo o resto da criação. E qual é a consequência disso tudo? Bom, primeiro, uma dignidade única. Cada ser humano, por causa dessa centelha divina, tem um valor que não dá para medir. Mas junto com essa dignidade vem também uma responsabilidade sagrada, a de viver de um jeito que honre, que reflita o caráter daquele que nos deu a vida. Agora, vamos trazer isso tudo para bem perto da gente. Como é que uma verdade teológica tão grande se manifesta numa das áreas mais importantes da nossa vida? Vamos falar dos reflexos disso no casamento, que foi pensado para ser um verdadeiro espelho do amor de Deus. A pergunta que vai guiar a gente agora é fundamental. Se cada pessoa carrega em si a imagem de Deus, como é que isso deveria moldar a dinâmica do relacionamento, a parceria, a intimidade dentro de um casamento? O apóstolo Paulo nos dá o modelo máximo. E embora essa instrução específica seja para os maridos, ela revela um princípio que vale para o casal. O padrão de amor é o amor sacrificial de Cristo. É o amor que se entrega, que se doa, que busca o bem do outro antes do seu próprio bem. Essa é a expressão mais pura da imagem divina no casamento. Isso nos leva a um princípio de serviço mútuo. A ideia de liderança servidora muda completamente a dinâmica do lar. Não se trata de autoridade, de quem manda, mas sim de assumir a responsabilidade de cuidar, de proteger, de nutrir. É um chamado para que ambos usem seus dons para servir um ao outro, com compaixão e sempre pensando no bem-estar da família. E para não restar nenhuma dúvida sobre essa parceria, a Bíblia faz questão de reforçar a igualdade essencial do casal. A esposa é chamada de co-herdeira da graça da vida. O que isso quer dizer? Que diante de Deus, os dois têm o mesmo valor, a mesma dignidade e o mesmo acesso à graça. Os papéis podem até ser diferentes, mas o valor é idêntico. O casamento é uma parceria de iguais. Mas se o plano original era tão perfeito, o que foi que aconteceu? Por que os relacionamentos, incluindo o casamento, enfrentam tantos desafios e dores? A gente precisa falar sobre como essa harmonia foi distorcida. Pensa assim, lá no Éden existia uma harmonia perfeita. Era um reflexo limpo, claro, do Criador no relacionamento humano. Mas com a queda, que a gente lê em Gênesis 3, essa imagem foi manchada e a harmonia se quebrou. O pecado trouxe egoísmo, conflito e tensão para dentro de todos os relacionamentos. Mas a história não termina na queda. E essa é a melhor notícia de todas. Existe um caminho de volta. Vamos para a parte final da nossa análise. A restauração que a gente encontra em Cristo e como Ele renova essa imagem de Deus em nós. É através de Jesus que aquilo que foi quebrado pode ser consertado.
A Bíblia diz que, em Cristo, nós nos tornamos uma nova criatura e que somos renovados dia após dia conforme a imagem do nosso Criador. E essa renovação, claro, transforma tudo, inclusive o jeito que a gente se relaciona no casamento. Então, qual seria o caminho prático para o casal viver isso? Primeiro, reconhecer a própria identidade como alguém que carrega a imagem de Deus e, mais importante ainda, enxergar essa mesma imagem no outro. Segundo, ver o cônjuge não como uma posse, mas como um presente de Deus. E terceiro, entender que amar e honrar um ao outro é, na sua essência, um ato de adoração a Deus. E o resultado final disso tudo? O casamento deixa de ser só um contrato social e se torna um testemunho vivo, um reflexo poderoso do plano de redenção de Deus para o mundo, mostrando na prática como o amor de Cristo pode restaurar e transformar um relacionamento numa parceria de glória. E para a gente encerrar, fica aqui uma reflexão. Não é uma pergunta para responder de bate-pronto, não, mas para levar para a vida. Diante de tudo isso que a gente conversou, como o seu relacionamento pode, a partir de hoje, refletir ainda melhor o caráter amoroso, sacrificial e compassivo do nosso Criador. O que nós vimos aqui foi uma introdução poderosa a esse tema tão rico. Se este conteúdo falou ao seu coração, se despertou um desejo de ir mais fundo, saiba que a aula completa com todo o material de apoio e muito mais detalhes já está disponível na nossa área de membros do Jesus Diário. Muito obrigado pela atenção e até a próxima!